Buenas! Saudade de vocês, galera. Mas vamos tocando baile ali, né? Vamos seguindo as aulas, vamos até a gente poder se encontrar novamente em sala de aula. Por enquanto a gente vai aumentando ali o conteúdo, né? Para fazer exercício ali, para quando a gente voltar a gente dar uma revisão geral de tudo isso aqui e seguimos em frente. Mas tem que prestar muita atenção nesse novo conteúdo aqui, porque ele cai no Enem. É uma questão muito recorrente no Enem. Já vamos ver qual é o conteúdo, né? A gente ainda está em Química Orgânica. E o conteúdo que nós vamos ver são as propriedades físico-químicas das substâncias orgânicas. Bom, antes da gente começar diretamente para essas propriedades, né, a gente vai dar uma revisada em alguns conceitos básicos que a gente precisa para isso. Mas o que são essas propriedades? Por exemplo, o que determina o ponto de ebulição e o ponto de fusão da substância. O que determina se essa substância vai ser mais solúvel ou menos solúvel em água. Então, são essas propriedades físico-químicas que nós vamos estudar para compreender isso. Como eu já falei, é uma questão bastante recorrente no Enem e até em vestibulares, colocar a fórmula estrutural da substância e questionar se ela é mais solúvel em água ou ela é mais solúvel em óleos, os lipídios, por exemplo. Se ela é hidrossolúvel ou lipossolúvel. Depois eu quero fazer, inclusive, um adendo lá no final, só uma apresentação de PowerPoint, para nós estudarmos especificamente as estruturas das vitaminas. Tá? A gente vai passar ali as vitaminas A, o complexo B, C, D, E e K e entender realmente o que é, por que aquela vitamina ela é lipossolúvel ou hidrossolúvel. Bom, mas primeiro a gente vai fazer uma viagem de volta no tempo, lá no primeiro ano, e entender a polaridade das moléculas. Polaridade das moléculas. Para quem não lembra, né, nós tínhamos uma determinada ligação. Quando uma molécula faz ligação um elemento com o outro, né, nós temos uma polaridade que vai ser determinada pela eletronegatividade desse elemento. Se não forem dois elementos iguais, a ligação entre os elementos é uma ligação do tipo polar, ou seja, há uma polaridade entre eles. Um dos elementos, numa ligação covalente que compartilha elétrons, vamos relembrar, um dos elementos vai tender a ficar com os elétrons. Não é uma ligação iônica onde um retira elétrons. É uma ligação covalente, mas um tende a ficar um pouco mais com os elétrons porque ele é mais eletronegativo. Relembrando de novo, eletronegatividade ela vai aumentar na tabela periódica, né? Da esquerda para a direita e de baixo para cima. Estou fazendo aqui ao contrário para vocês. Então, da esquerda para a direita e de baixo para cima. Sendo que o flúor é o mais eletronegativo da tabela periódica. Tá? Bom, mas a polaridade tem a ver com a molécula. Então, uma vez que existe uma molécula, vamos colocar aqui dois exemplos. Aqui nós temos a molécula do metano. Um carbono, 4 ligações do carbono e hidrogênio. Essa molécula ela vai ser uma molécula apolar. Por que apolar? Porque nenhum dos elementos, existe um equilíbrio, nenhum dos elementos puxa mais elétrons para ele. O carbono tem uma eletronegatividade de 2,5 e o hidrogênio em torno de 2,1, 2,2, dependendo do autor da tabela periódica ali que vai colocar os dados. Mas mesmo sendo muito semelhantes, poderia ser uma diferença muito grande de eletronegatividade. Aqui, por exemplo, carbono
e flúor. Carbono 2,5, flúor 4, diferença de 1,5. Mas essa molécula aqui também, as duas moléculas vão ser apolares. Ambas as moléculas. Por quê? Porque as duas, existe uma simetria nelas. O que é simetria? Simetria significa que os 4 ligantes desse carbono aqui, eles puxam para o mesmo lado ali. Então existe ou uma força do carbono puxando, no caso do hidrogênio, o carbono puxa os elétrons para ele, ou no caso do flúor, o flúor puxa os elétrons para ele, mas existe um equilíbrio de forças. As forças que puxam ali não são desequilibradas. Vamos ver um exemplo aqui onde seria desequilibrado. Vamos trocar o flúor aqui, vamos colocar... cloro. Vejam bem, o cloro ele vai desequilibrar. Por quê? Porque ele vai puxar os elétrons para ele. Então, isso vai criar uma polaridade em direção ao cloro. Então, o cloro vai se criar uma polaridade negativa, enquanto aqui vai ficar uma polaridade positiva. Existe uma polarização da molécula, ou seja, vai ficar uma parte mais negativa, enquanto outra parte fica mais positiva. Pegadinha de 2D. Já explico por que 2D. Nesse caso aqui, ó, vejam bem, continua sendo uma molécula polar. Tá, mas como assim, professor? Um lado não vai anular o outro? Essa molécula, gente, quando a gente pensa em orgânica, eu tenho que pensar em 3D. 3D. Essa molécula é esta molécula aqui, ó. Por mais que eu trocasse os cloros de lugar, eles continuariam com aquele ângulo de 109 graus e 28 minutos e não ficaria... Isso aqui é uma projeção em 2D desta molécula aqui em 3D. Então, na verdade, gente, isso aqui pode ser uma pegadinha. A molécula desenhada em 2D, ela parece apolar, mas na verdade ela é polar. Existe uma polarização onde nesta molécula aqui, este lado daqui vai tender a puxar elétrons desse outro lado. Então os elétrons vão se concentrar nesse lado da minha mão esquerda, em diferença desse lado aqui. Então vai existir uma polaridade dela. Em essência, sempre que tiver um elemento diferente aqui, vai causar uma certa polaridade. E se fosse uma molécula maior? Pegar, por exemplo, aqui o propano. Propano, depois a gente vai ver esses nomes, ainda na quarentena, provavelmente, nós vamos ver essa nomenclatura. O propano são 3 carbonos, mas pode ver que apesar de existir um ângulo aqui e tudo mais, existe uma certa simetria entre elas. Por mais que eu gire aqui tudo, ela não vai existir um elétron puxado ou levado para outro lado. Por quê? Principalmente porque carbono e hidrogênio têm uma diferença de eletronegatividade muito pequena. Então, em essência, gente, substâncias que são formadas somente por carbono e hidrogênio, por mais que elas sejam complexas, elas vão ter a tendência de ser apolar. É quase certo que essa molécula, por mais aqui que eu começasse a colocar carbonos aqui, acabasse meu conjuntinho de química, ela continuaria sendo apolar. Tá? Posso desenhar ela aqui, né, só para a gente ter uma noção, mas o propano, então, ele vai ser apolar. Pessoal, era mais isso aqui para relembrar, tá? Vamos ver o propano aqui. Espero que eu tenha sido relativamente claro, né? No material que eu vou deixar para vocês, vou deixar inclusive as páginas do livro, tá? Com outros exemplos e talvez até alguns que eu tenha usado aqui. Tá? Mas, em essência, carbono e hidrogênio, olhei a molécula, carbono e hidrogênio vai ser uma molécula apolar. Apolar, tá? Relembrar, e se tivesse um oxigênio? Se tivesse um oxigênio, já começaria oxigênio, nitrogênio, flúor, qualquer heteroátomo
vai começar a tendência cada vez maior dessa molécula ser polar. Vai polarizando a molécula. E aí a gente vai estudar os casos mais específicos. O segundo item que a gente tem que revisar é a questão de ponto de ebulição e ponto de fusão. Ah, professor, mas eu sei o que é isso. Ótimo. Só relembrando, então, ponto de ebulição é quando a substância ela se transforma em gás, ela vai para o estado líquido para o estado gasoso, e ponto de fusão é o estado onde ela vai do estado sólido para o estado líquido. Tá? Só isso que vocês têm que relembrar. Tá? Ponto de fusão, então, e ponto de ebulição, que a gente vai trabalhar com essa ideia. Ebulição ferve, fusão derrete. Ebulição ferve, isso para quem lembra lá do primeiro ano. Ebulição ferve, fusão derrete. Tá? Se lembrar disso, ótimo, tá? Essa aqui é a introdução, agora nós vamos começar a ver os casos mais específicos, as propriedades mais específicas, tá, gente? Qualquer coisa, galera, manda e-mail, tá? Vocês têm o meu e-mail, prof.ari.ilha@gmail.com, tá? Eu tô vendo que tem alunos que estão respondendo ali as listas de exercício, estão participando, e tem outros que estão deixando para a última hora. Cuidado, galera! Então essa primeira parte encerrou, vamos para a segunda parte do vídeo. Fui!